Boa noite a todos. Estamos iniciando então a nossa aula de hoje, ok? Boa noite a todos, os meninos que já estão na videoconferência. Hoje a gente vai trabalhar então, como eu já havia avisado vocês, nós vamos fazer um pouquinho de correção do exercício que eu postei para vocês, tá? E aí nós vamos também falar um pequeno conteúdo novo. A gente vai fazer uma ligação de tabela e vai começar a fazer um relatóriozinho ali em cima e eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Essa aula de hoje, ela é rápida, eu estou gravando essa videoconferência e a gente vai, desse vídeo que eu vou gerar, eu vou postar ele no YouTube e vou jogar ele também no Ava para vocês, tá? E aí vocês, quem de repente não pôde estar nessa nossa videoconferência, vai poder visualizar depois essa aula pelo YouTube, tá bom? Bom, criei um canal lá, depois vocês acessem lá, se inscrevam no canal, tá? E aí a gente vai... todo vídeo eu vou tentar postar também no canal, e aí fica mais tranquilo. Todas as minhas turmas eu estou fazendo isso, então vocês vão entrar no canal, vocês vão ver que tem as aulas de vocês, que vai estar disponível, e tem as aulas do pessoal do terceiro ano, que eu ministro com eles a matéria de orientação a objeto, que é Java, né? Então, quem tiver um pouquinho de curiosidade e quiser conhecer um pouquinho do Java, pode assistir lá que está liberado, tá? Tem uma aula lá, a primeira aula, que é bem bacana, né? E vocês, acho que se alguém tiver curiosidade aí vai gostar, tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte, já que a gente está em videoconferência, estamos ao vivo, né? Então eu vou aproveitar esse momento aí para falar diretamente com vocês, porque a gente teve eu gerei um vídeo durante a semana sobre o conteúdo e postei, mas eu não tive ainda a oportunidade de falar com vocês diretamente, tá? E eu queria falar um pouco desse momento, né, que a gente está passando aí, que é um momento bem importante e nós estamos tentando colocar todo o nosso conteúdo para que vocês possam trabalhar, né? É uma situação bem difícil esse momento, porque essa paralisação ela acaba assim complicando, né, todas as atividades e a gente precisa entender bastante que é um momento que pede isso, né? Um momento muito importante. É importante que vocês fiquem em casa, né? Nós temos que ficar em casa, tá? Tem muito aluno falando assim, poxa, mas professor, como é que a gente vai fazer? Porque eu queria aula, eu tenho aula, né? Eu não quero aula em EAD, não quero aula à distância, né? Eu não estou fazendo a faculdade à distância, estou fazendo a faculdade presencial. Então, essas aulas que nós estamos colocando para você, a gente precisa entender o seguinte, infelizmente, isso é assim em todo lugar, né? É o momento que pede isso. O MEC tem pedido isso, inclusive, né? Tem lançado aí orientações sobre isso, tá? Para que as instituições consigam passar o conteúdo para os alunos, que eles possam trabalhar de casa esse conteúdo. Então, não é uma coisa nossa específica, tá? E a gente não tem, assim, ainda uma noção de quanto tempo vai durar isso, né? E então tem muita gente perguntando assim, como é que vai ser com relação às avaliações, com relação à nota e tudo mais, né? Tudo isso a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Por quê? Porque nós não temos ainda uma definição, e isso em todo lugar, né? Não temos uma definição de quanto tempo vai durar essa quarentena, até porque está sendo feito avaliações desses períodos, né? Para ver, avalia-se o período que ficou de quarentena e vai verificar se a gente fica mais ou não. Tem um monte de coisa sendo discutida sobre isso, né? E a gente precisa, de alguma forma, nesse tempo que estamos parados, continuar trabalhando os nossos conteúdos, tá? Só que isso é em todo lugar, tá, gente? Infelizmente, assim, nós não temos muito para onde correr, porque é geral, em todo lugar é assim. E nós precisamos continuar estudando, tá? Eu acredito, principalmente para nossa área,
né, da computação, que a gente não sofra muito essas consequências, porque o nosso trabalho, ele basicamente dá para ser feito dessa forma que estamos fazendo. É diferente de outros cursos que precisam muito da parte prática, né? Então, se você estivesse fazendo um curso, sei lá, fisioterapia, se você estivesse fazendo, né, medicina, ia ser mais complicado você fazer as aulas EAD, a gente teria que, né, trabalhar isso de uma forma mais cautelosa, né? Só que a nossa área em específico, nós temos condição de trabalhar todo o conteúdo, tá, online, sem problema nenhum, né? Então, acho que a gente não vai sofrer grandes consequências nisso. A gente pode fazer uma videoconferência como essa, e aí a gente pode estar atendendo vocês ao vivo, né, tirando dúvidas, né? A gente vai estar postando, já estamos postando os materiais para vocês estudarem em casa, tá? Com vídeo aula, com atividade. Então, eu acredito que para nós o prejuízo é menor do que para outras áreas, tá? A gente pede a compreensão de vocês, porque não é uma coisa nossa, como eu falei, é uma coisa geral, tá? E é um momento que requer isso, tudo bem? Então, fiquem aí à vontade para entrar em contato também, para tirar dúvida. Se de repente o material que ficou postado, de repente tiver com alguma dúvida de como utilizar, de como fazer atividade, vocês podem entrar em contato direto comigo, tudo bem? E aí a gente vai ainda definir como é que vai ser as questões sobre avaliação mais para frente, tudo bem? Bom, tô vendo a gente fazendo até piadinha aqui, né? Covid, mais pessoas aí, gente. Olha só, nós então, essa semana eu disponibilizei um material e um vídeo falando da instalação do Postgres, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Dá pra ver. Ok. Bom, então é o seguinte, quando você instala o Postgres, vocês podem dar uma olhadinha que ele cria, né, aqui para vocês, aqui ó, Postgres SQL, tá? E vocês vão procurar o pgadmin. O pgadmin, ele é o nosso editor de SQL, tá? Tá abrindo o pgadmin aí, vocês estão visualizando, certo? Bom, tá aí eu vou abrir numa janela separada aqui. Eu comentei com vocês que eu ia deixar a senha padrão para o nosso banco, certo? Eu vou deixar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, abriu o pgadmin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, acessei aí o meu pgadmin, tá? Tá aqui as duas tabelas que eu criei com vocês, certo? Eu criei a tabela cidade, eu criei a tabela cliente, né? De exemplo, tudo bem? E eu pedi para vocês, eu vou até aqui pegar o material que nós estamos trabalhando. Esse material, pessoal, ele tem ali na página 8, tá? Uma modelagem, certo? E eu pedi para vocês criarem as tabelas dessa modelagem. Estão vendo aí o material, certo? Todo mundo está vendo? Bom, então vejam bem. Eu pedi para criar as tabelas da modelagem. E está aqui a modelagem: cidades, clientes, fornecedores, venda, compra,
Vem prod e com prod. Essa vem prod e com prod, eu fiz uma observação que nós vamos trocar o nome, tá? No material, ele é um pouco mais antigo, eu tinha colocado o nome da tabela de vem prod, que são os produtos da venda, tá? E nós queremos um nome diferente. Nós falamos disso na aula, lembra? Nós fizemos essa modelagem no papel. E essas tabelas, que são as tabelas associativas, eu pedi para vocês colocarem um nome diferente. No caso, seria venda itens e compra itens. Estão lembrados disso? Nós falamos disso em sala de aula. É a mesma modelagem, ok? E aí também temos a tabela de produtos, tá? Bom, essas tabelas vocês precisam criar no banco de vocês, tá? E essas tabelas, pessoal, essa tabela é o seguinte, eu vou verificar aqui, eu acho que eu tenho um script pronto. E se eu tiver o script pronto, eu vou já liberar. Tá aqui. A tarefa de vocês era criar essas tabelas, certo? Então, olha só. Tabela cliente, tabela cidade, tabela fornecedor, tabela compra, o comprod aqui, que vai ser o compra itens, compra underline itens, produtos, vem prod vai ser o venda itens. Ok? Tabela venda e os inserts, tá? Tá aqui, ó. Essa é a correção, tá, do exercício de vocês. Beleza? Bom, então eu vou disponibilizar esse script para quem teve dúvida de como fazer a tabela, eu vou disponibilizar o script para vocês, tá? Só que antes eu vou querer passar para vocês um programinha que eu vou disponibilizar também, tá? Esse programinha vai ser para a gente fazer modelagem. Então eu vou mostrar esse programinha para vocês. Deixa eu só pegar ele aqui. Tem uma dúvida. Pode falar, Vinícius. Se você quiser falar, ligar o microfone, pode falar. Ô, professor, no caso, para fazer as outras tabelas, eu tinha que usar varchar ou podia utilizar outra coisa? Olha, cada tabela que tiver um campo de descrição, você vai usar varchar, certo? Então, por Sim. exemplo, tabela cidade tem o campo nome. Nome é um campo texto. Varchar você vai usar e o tamanho você pode escolher, tá? Ah, eu Entendi. quero deixar varchar com 60 posições ou com 100 posições, enfim. Por exemplo, cliente. Tem o campo nome e o campo endereço. O campo nome eu deixei ele com 60 posições, varchar de 60. E o campo endereço eu coloquei varchar de 100, tá? Então, é só um exemplo aí de... porque a gente pode estar trabalhando com ele, tá? Varchar é para campo texto. Todo campo que nós tivermos que for texto, nome, endereço, telefone, tá? Aí você vai pensar assim, Uhum. professor, mas telefone não é número? Bom, isso aí é relativo. Pode ser número, mas você pode colocar ele como varchar, porque o que acontece? Se você colocar ele como varchar, você pode gravar os traços, os parênteses, né, da máscara do telefone, tá? Então, se você for pegar a sua aplicação e gravar, pegar do seu sistema, gravar o campo do telefone com a formatação dele, você vai precisar de um campo texto, varchar, né? Se você colocar campo integer, né, que é só número, aí você vai ter que tratar isso. Como tratar? Na sua aplicação vai ter uma máscara, mas na hora de você pegar os dados, você pega só os números para gravar, tá? Então isso depende um pouco da aplicação que você vai trabalhar. Tudo bem? Entendi como que é, então. Ok? Professor, uma pergunta aqui. Ah, Eu tava criando as tabelas por criar ali. Eu tava dando uma pesquisada nos tipos de armazenamento, vamos dizer, né? Os tipos de dados. E eu vi que uhum, tem um chamado Money, que é para armazenar dinheiro. é. A diferença tipo do Money pro Decimal, ele só é
aquela máscara e a quantidade de caracteres que dá para armazenar? Porque o Money, ele é um decimal já formatado, tá? Eu gosto de usar o numeric, tá? Porque o numeric também é a mesma coisa do Money, mas é que o Money, currency, eles são campos específicos. Então você vai trabalhar, por exemplo, campo de valor, tá? Aí o Money é específico para isso, o Money, o currency, só que aí tem banco que não tem, entende? Então, para você usar esse tipo, é mais interessante você usar ele com o numeric ou com o decimal, porque daí todo banco vai ter. Eu ainda prefiro o numeric do que o decimal, porque o decimal ainda é assim, são campo de ponto flutuante, né? É campo decimal mesmo. E o numérico é um decimal já formatado, é um decimal que eu escolho quantas casas eu quero deixar, né? Então eu gosto mais de usar o numeric, tá? Agora, quando você usa um campo específico de um banco, ele traz ali alguns recursos que é bacana de trabalhar, porém, se você vai migrar de um banco para outro, às vezes não tem aquele tipo, entendeu? Por exemplo, lá no Firebird tinha muito isso, porque no Firebird ele cria um campo que é um tipo de campo que a gente chama de campo computado, que aquilo só tinha no Firebird só. O que era o campo computado? Você pegava, por exemplo, um código de barra, né? Pegava um número que seria um código de um produto, né? Que era a junção de vários campos, junção de marca, seção e tudo mais. E aí o que é chassi de carro, por exemplo, mesma coisa. O primeiro número ali é do país, por exemplo, né? Então cada caractere ali ele corresponde a alguma coisa. E aí a gente podia criar no Firebird campo computado, que era assim, você tinha esses campos separados e criava um campo computado que era a junção de um campo X, o campo Y, e aí o que acontecia? Você só tinha o campo X, o campo Y e o campo, né, computed by, né, que a gente chamava, que era o campo computado, ele era virtual. Era uma maravilha para trabalhar, certo? Só que só tinha no Firebird. Quando eu fui migrar um sistema de Firebird para outro, aí eu me ferrei, porque aquilo lá não tinha nos outros bancos, né? Então, o que a gente tem que tomar de cuidado com esses campos específicos é isso. Eu gosto de usar numeric, por quê? Porque ele é um float, um decimal formatado, tá? E aí a gente trabalha valores nele, tá? E aí tem todo o banco, né? Você vai usar no Postgres tem, no MySQL tem, enfim, todo banco que você for usar vai ter, tá? Então é mais ou menos isso. Ou eles fazem a mesma coisa, né? Só que de repente, se você usar um campo específico de um banco, quando você vai para outro, né, tá encrencado. Entendi, é mais Bom, por compatibilidade, né? exatamente. Beleza, então. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aqui? Eu tô com o PG Admin e eu tô aqui com um instalador do Toad Data Modeler. Eu vou instalar o Toad. Esse Toad aqui vocês vão gamar nesse programinha. É uma ferramenta Ô, Key. professor, tem como Ah, passar ele aí pelo Skype? tem, deixa eu ver o tamanho dele aqui, é 9 MB. E eu acho que dá, deixa eu ver. Eu tô jogando no Skype, ele vai demorar um pouquinho, que ele é um pouco pesado, mas já tá indo, tá? Beleza. Ó, instalei o Toad. Ele criou um ícone aqui na minha tela, ó. Um ícone de um sapinho, tá vendo? Ele é bem engraçadinho. Eu vou abrir o Toad. E esse é o momento que vocês xingam demais o professor. Por quê? Olha só o que o Toad faz. Tudo aquilo que vocês fizeram na mão, né? Para criar as tabelas, ele vai fazer automático para você, tá? Então, é de propósito que a gente faz isso. Primeiro a gente tem que fazer na mão, aprender a fazer na mão, para depois ver que tem um que faz automático, tá bom? Então, o que acontece? Sempre que você for criar um banco, você vai fazer a modelagem dele. Por isso que eu pedi para vocês fazerem primeiro a modelagem na mão. Pedi para vocês desenharem. Por quê? Porque a gente tem que ter essa noção da modelagem, porque a gente vai ter uma ferramenta case para fazer isso.
Mas sempre você vai trabalhar assim. Esse programinha aqui, tem outros também, tá? Esse aqui é uma versão free do Case Studio, então ele é bem didático. Toad Data Modeler, vocês podem pesquisar também aí na internet para baixar, mas eu já coloquei uma versão. Essa versão que eu estou usando aqui, acho que é uma versão um pouquinho mais antiga, tá? Mas não é a última, mas enfim, dá para baixar aí depois na internet é a última. Olha só, abri, né, o Toad Data Modeler, aqui ó, botãozinho New Model, clico aqui e escolho o banco que eu estou trabalhando. No meu caso, estou trabalhando com Postgres. A última versão que ele enxerga de Postgres aqui é a 8, não tem problema, vou escolher a 8 aqui, mas não vai fazer diferença, tá? Por que que você escolhe qual tipo de banco? Por causa daquilo que eu falei das especificações. Se você escolher o Postgres, ele já traz uma modelagem, você vai criar uma tabela, ele já traz os campos, os tipos de dados que tem no Postgres e assim vai, né? Então, você escolhe qual banco você vai estar trabalhando, dá um OK, criou uma modelagem aqui, a modelagem está vazia, tá? Todo mundo está vendo essa minha tela da modelagem? OK? Todo mundo? Estão vendo? Eu coloquei aqui no Skype, ótimo. Eu coloquei no Skype, vocês podem baixar aí o Toad e tentar instalar na máquina de vocês, tá? Igual eu fiz aqui, a instalação dele é bem tranquila, tá? Bom, criar nova modelagem, tem três carinhas que a gente vai usar muito aqui, ó. Esse primeiro aqui, esse quadradinho aqui, ó, Entity, tá? Todo mundo tá vendo? Entity. Vou clicar aqui em um Entity. Entity é de entidade. Falamos bastante de entidade, né, nas nossas aulas. Então, a entidade que a gente trabalhou, o que é uma entidade? Cidade é uma entidade, cliente é uma entidade, né? Então, tudo isso são entidades, tá? Então, criei a minha entidade aqui, vazia, vou dar 2 cliques nela, posso dar um nome para ela. Gente, a gente vai colocar como padrão usar tudo maiúsculo, tá? Porque esse negócio de criar maiúsculo e minúsculo junto dá uma dor de cabeça danada. Eu prefiro não fazer isso, tá? Então eu sempre crio tudo com maiúsculo, ó. Cidade, que é a nossa tabela. Aqui embaixo, ó, ADD, para adicionar os campos. Se eu somente der um OK, ele vai criar só a entidade cidade vazia. Mas eu vou dar 2 cliques nela e eu volto para essa telinha. Aqui embaixo tem um botão ADD. ADD é para adicionar o campo. Nome do campo, nome do atributo, né? O campo vai se chamar CID código, é o nosso primeiro campo. Eu vou marcar aqui que ele é key, certo? Ou seja, que ele é chave primária. Ele já marca automaticamente aqui, ó, not null, tá? Tipo, eu vou colocar aqui integer, então o nosso CID código vai ser integer. Se eu der um OK, ele vai criar o campo e vai fechar a tela aqui. Se eu der um OK ADD, ele vai criar e já vai chamar a tela para criar um próximo. Ó. Criou o CID código e já está com a tela aqui para criar um próximo campo. Eu vou criar o próximo campo, que é o CID nome. Tipo dele, eu vou colocar aqui varchar. Ó, varchar. Com quantas posições? 60. OK, ADD. Agora eu vou colocar um CID UF. Vou colocar aqui somente char de 2, tá? Qual a diferença do char para o varchar? Varchar, deixa eu ver, tem uma pergunta do William aqui. Como faz para deixar a chave primária em alto incremento? Professor, nós vamos falar disso, tá? Cada banco tem uma forma de fazer isso diferente, tá? E o Postgres também tem. Nós temos como marcar aquele campo. No Postgres a gente cria assim. Primeiro, nas versões mais antigas dele, a gente tinha que criar uma sequence, certo? O que é essa sequence? Ela é como se fosse uma variável dentro do banco. Aí você criava uma sequence, por exemplo, para o CID código. Aí ele vai armazenar o valor do último campo que foi cadastrado. E aí a gente cria, né, uma rotina que sempre quando você for dar um insert, eu vou dar um insert só no campo nome e UF, eu não vou dar insert no campo CID código, e ele automaticamente ele verifica lá na sequence qual que é o último valor e cria um valor próximo sozinho automático, tá? Então a gente vai falar disso, a gente vai ver como é que cria isso, tudo bem? Por enquanto a gente vai fazer os inserts sem autoincremento, tá? Mas a gente vai ter uma aula que a gente vai falar disso, a gente vai criar os campos como autoincremento e vai ver como é que faz isso daí no Postgres.
eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tinha como fazer essa sequence na mão, criava uma função para ela, e hoje ele tem um campo next value, e esse campo next value vai fazer a mesma ideia da sequence, tá? Então nós vamos falar disso aí mais para frente, ok? Beleza, William? Tranquilo? Beleza. Bom, qual a diferença do char para o varchar? Varchar é a mesma coisa da diferença da string para o char, tá? Quando a gente trabalha algoritmo. A string, ela é um campo que você coloca lá, por exemplo, tamanho 60, ele vai até 60, certo? E se você coloca char de 60, ele cria 60 posições. Ah, mas eu só usei as duas primeiras, tudo bem, ele armazena as duas primeiras e deixa as outras em branco, né, vazias, mas ele separa na memória. E o varchar não, ele é dinâmico, tá? Aí você coloca lá varchar de 60, significa que ele vai até 60. Se você armazena 2, o tamanho dele é 2. 4 é 4, mas ele vai, daí ele tem um limite que é até 60, então ele é dinâmico, tá? Essa é a diferença do char para o varchar. Então, o campo UF, que é estado, vou deixar ele como char, tá? Criei a entidade cidade, certo? Com a chave primária. Eu vou criar aqui uma outra entidade que é a entidade cliente. Prestem bem atenção que essa é a tarefinha de vocês, tá? A gente vai ver isso, essa ligação das tabelas, tá? E aí vocês vão depois ter a tarefinha de fazer essa modelagem em casa, tá bom? Então, olha só. Tabela cliente. Primeiro campo. Opa. Acho que fiz alguma coisa aqui sem querer. Cliente. Não é índice que eu quero criar. Eu quero, tá aqui. Adicionar. CLI código. CLI código é minha chave primária. Então, eu vou marcar aqui que ele é um key, tá? Key, né? Ele já marca que é not null automático, ok? Meu campo vai ser integer. Ok, add. CLI nome. Varchar de 60. Ok, add. CLI endereço. Varchar de 100. CLI fone. Vou colocar aqui varchar de 20 mesmo. CLI dt nasc do tipo date. E só. Aí você fala assim, professor, mas não vai criar o campo C de código? Não. Sabe por quê? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu tenho a tabela cliente e a tabela cidade. Tem um cara aqui, olha só. Esses dois primeiros aqui, ó. Relacionamento identificado e relacionamento não identificado. Tá? Relacionamento identificado é para puxar chave primária e estrangeira ao mesmo tempo. E relacionamento não identificado é para puxar chave estrangeira. Eu vou clicar nesse cara, tá? Relacionamento não identificado, clicar nele. Aí eu clico aqui na chave estrangeira de cidade e arrasto aqui para cliente. Olha o que aconteceu. Estão vendo? Criou aqui na tabela de cidade, ele puxou, ó, o campo C de código para a tabela cliente. Tá certo? Então, tá aí a minha modelagem sendo criada, ó. Tá? Tem muita coisa que a gente pode depois mexer aqui, por exemplo, esse display aqui eu posso desmarcar, ó, display dos relacionamentos, desmarca, tá? Tem lá, tabela cidade e tabela cliente. Vou criar uma outra tabela. Vou criar uma tabela, ó, entity fornecedor. add for código integer chave primária, ok, add for nome do fornecedor, varchar de 60,
for endereço, varchar de 100. Vocês estão vendo que eu estou deixando os campos parecidos, né? Que eu tenho lá no cliente e tem no fornecedor também, para justamente ficar meio que um padrão, tá? Então eu tenho código, nome, endereço, fone. Código, nome, endereço, fone. For fone. Varchar de 20. Aí eu tinha, a única coisa que é diferente é que no cliente eu tenho data de nascimento, né? Que é o CRI-DT-NASC. No fornecedor vai ser data de cadastro. For DT CAD. Data de cadastro. Tipo date. Certo? Ok. Pronto. Clica aqui em relacionamento não identificado. Clica na chave primária de cidade. Clica e arrasta. Ele vira aqui uma chave estrangeira. Ó, CID código no fornecedor. Tudo bem? Ok? Tá aqui a modelagem, certo? Na sequência, eu vou criar a tabela venda, campo, vem código, que é o código da venda, que é a chave primária, integer, ok, add, vem dt, colocar vem, tá? Deixa eu ver na modelagem como é que tá. Ó, vem dt-emi, de data de emissão. Vem dt-emi, que é data de emissão da nota, da venda. Ok, add. Na venda eu tenho código da venda, data de emissão e o valor total. Vem VL total. Aqui é o campo que poderia ser o currency ou money, mas nós vamos usar o numeric. Tá, ó, numeric, certo? E esse numeric que a gente vai escolher, ó, eu vou pegar essa segunda opção aqui, que vai ser colocar 15 por 2, ou seja, ele pode ter 15 e 2 decimal, tá bom? Ok. Fiz a tabela de venda. Relacionamento não identificado, para puxar chave estrangeira, vou clicar em cliente, ó, arrastar para cidade, perdão, cliente arrastar para venda. Olha só, criou aqui chave estrangeira de cliente na venda, tá? Vou criar aqui uma tabela de produtos. Produtos. Ou produto. Tabela de produto, PRD código. Chave, key, integer, ok, add. PRD, descricão, que é a nossa descrição. Vai ser varchar. Vou pôr aqui 100 ou 60. PRD. Eu tenho, então, o código do produto, a descrição e a quantidade. Olha só. Descrição, valor e quantidade. Descrição, PRD, valor, que vai ser numeric, 15.2. E PRD, QT, que é de quantidade. Vou colocar aqui integer. Pronto. Produto está pronto. Vou criar a tabela vem itens, que é a tabela associativa. Vem underline itens. Essa aqui é um pouquinho diferente, porque a chave primária dela vai ser a junção da chave estrangeira de venda e de produto, tá? Então eu vou colocar nela aqui, ó, relacionamento esse primeiro aqui, identificado, puxa o código da venda, relacionamento identificado, puxa o código do produto. Então a chave primária dela é a junção desses dois, certo? Por quê? Porque quando que ele nunca pode se repetir? Um produto em uma venda. Na venda 1, o produto 1 só pode existir uma vez, certo? Então, o que não pode se repetir? A chave primária dele tem que ser esses dois campos juntos. É uma chave composta, tá? Então, vem itens. Tá aí. A chave primária dele é esses dois campos, que é chave primária e estrangeira ao mesmo tempo, certo? E depois eu coloco, então, ele vai ter QT de quantidade, ele vai ter VL unit, que é valor unitário,
certo? Que vai ser numeric 15.2. E ele vai ter um VL total. Tá? Ah, mas por quê? Quem são esses caras aí? Vamos pensar? Você está comprando, está numa venda, você vai comprar 2 sofás. Aquele sofá tem um código, certo? Qual é a quantidade de sofá? 2, ok? O valor unitário dele é 1.500 e o valor total, então, vai ser 3.000, certo? Tá aí, venda itens, ok? Essa é a modelagem, esse é o programinha todo de Data Modeler e essa é a modelagem. Essa modelagem é a que tem aqui no material de vocês, certo? Dessa modelagem, vocês vão fazer ela inteira, vão fazer a parte da compra aqui. Eu dei o exemplo até na venda, vocês vão fazer a parte da compra. Eu vou postar esse vídeo no YouTube, tá? E aí, gente, depois que a gente faz toda a modelagem, ele tem um cara aqui, ó, Generate Script. Você clica nele, olha só que legal. O que eu quero gerar? Quero gerar as tabelas, chave primária, integridade referencial, que é a chave estrangeira. Ok. Aí você vem aqui e marca. De quais tabelas você quer fazer isso? De todas essas daqui. Manda gerar. Dá um erro aqui, mas ele vai... Opa! Ele está tentando gerar... Ai, deu um erro aqui para gerar. Ele não está conseguindo gerar o script. Na hora que ele gera o script, ele salva numa pasta que ele está tentando, mas não pode acessar lá. Não sei porquê, deve ser alguma permissão da minha máquina, tá? Mas quando você clica aqui nesse Generate, ele gera todo o script para você das tabelas, que é aquele script que eu mostrei aqui para vocês, ó. Esse script vem tudo pronto, ó, o create table, de tudo, tá? Pergunta do William: vem itens, não tem chave primária? Ele tem chave primária, mas a chave primária dele são 2 campos juntos. Quais campos? O código da venda e o código do produto. Então, esses 2 campos, ao mesmo tempo, são chaves estrangeiras e primária. Entendeu? A chave primária é a junção desses 2 campos. Eu não tenho uma chave primária separada igual eu tenho seed código, clear código, for código, vem código. Não. A chave primária dele são 2 chaves estrangeiras juntas, o código da venda e o código do produto. Esses 2 juntos são a chave primária dele. Então, a chave primária é ao mesmo tempo chave primária e estrangeira. E tem que ser os 2 juntos. Não pode ser um ou o outro. São os 2 juntos. Por quê? Vamos pegar o conceito da chave primária. O que é a chave primária? É o campo que identifica o registro. Tá? E ela nunca pode se repetir. O que nunca se repete na tabela de venda itens? É um produto em uma venda. Você vai comprar um produto sofá. Na venda 1. Aquele produto não pode se repetir. Eu não posso ter 2 sofás na venda 1. Mas eu posso ter o sofá na venda 1 e eu posso ter aquele mesmo sofá na venda 2. Então, o que não repete? É os 2 campos juntos. Venda e produto. Ok? Respondido, William? Ok. Bom, tá aí. Eu vou deixar esse script depois para vocês também no material de vocês, tá? Aqui está o TOAD para vocês fazerem a modelagem e depois vocês podem tentar gerar o script dele por aqui. No meu caso, não está gerando porque... Deixa eu ver se eu trocar de lugar aqui, ele vai gerar. Não, ainda não está gerando. No meu caso, eu tenho que ver porque que ele não está gerando, mas ele está dando erro na hora de gerar o meu script aqui. Não sei se é permissão de pasta, alguma coisa, mas é para funcionar. Aqui ele gera o script e o script eu vou passar para vocês, que é esse daqui, tá? Aí eu juntei nesse script já também os inserts que vocês vão fazer, ó. Tá? Então, para quem teve dúvida aí de como fazer os inserts, está aqui. 5 inserts de cada tabela. Tá? Essa é a resolução do exercício passado. Pessoal, a aula de hoje é isso. A ligação entre as tabelas que eu falei que a gente ia passar hoje é essa, tá? E aí, essa ligação aqui de tabela, a partir daqui, a gente vai poder tirar relatório, né, no banco. E aí a gente vai ver isso já na próxima aula. Por quê? Porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui, só para dar um exemplo para vocês. Eu quero, por exemplo, trazer os dados do cliente, mas se eu fizer aqui, select
asterisco from cliente. O que vai acontecer? Vai vir para mim só os dados da tabela cliente, ó, código, nome, endereço, né? E vai ter o código da cidade aqui só. Eu quero pegar e trazer o nome da cidade. Então, eu vou ter que ligar a tabela cliente na tabela cidade para trazer o nome, ok? O nome da cidade, no mesmo select. Nome do cliente, nome da cidade, tá? Então, é isso que a gente vai começar a ver na próxima aula. Só que para isso a gente precisa dessa ligação aqui, ó. Tá? Então, façam essa modelagem no Toad Data Modeler. Vocês conseguiram baixar aí do Skype, que eu mandei o Toad? Teve alguém que baixou? Teve alguém que não baixou? Quem conseguiu baixar, dá um joinha para mim ver. Vinícius baixou. O Quest aqui, que eu não sei quem que é, se é o Frederico ou se é o Gustavo, baixou. Frederico. Valeu, Frederico. O Matheus baixou, Lucas baixou, ok. Então, vocês podem baixar, faz a instalação igual eu fiz aqui, é só next, 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 tá? E depois vocês podem ver no vídeo como é que a gente fez de novo para criar a modelagem toda, tudo bem? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Vocês vão fazer então para casa essa modelagem aqui da página 8, tudo bem? Quando é para entregar? Por enquanto ainda não é para entregar, tá? A gente vai fazer isso para vocês poderem acompanhar, tá? Por enquanto não é para entregar, tudo bem? Só que aí o próximo exercício vai depender disso, então é interessante que vocês tenham feito isso, tudo bem? Então essas tabelas que eu pedi para vocês criarem na mão, era um exercício vocês criarem na mão, agora vocês têm que fazer essa modelagem aqui no Toad Data Modeler, para depois a gente passar, gerar o script pronto de criar as tabelas de novo, tá? Quando é a próxima aula? Provavelmente semana que vem eu vou postar novos vídeos aí e tento marcar mais uma videoconferência com vocês, para tirar dúvida e tudo mais. Ok? Beleza? Então tá, alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer pelo microfone aí também. Pode desligar o microfone e fazer. Pode criar direto pelo PostgreSQL ou vai ter que usar o Toad? Olha, geralmente a gente usa o Toad para ficar mais fácil. Eu queria que vocês testassem pelos dois, né? Para criar na mão e depois ver como é que cria pelo Toad, que o Toad cria automático os scripts. Quando você estiver trabalhando com um banco muito grande, Matheus, geralmente você vai usar o script pronto. Vai fazer a modelagem assim, sabe? Gera o script e gera a tabela. E roda o script toda uma vez e ele cria todas as tabelas. Então a gente fez um exercício de criar primeiro na mão para ver como é que cria, dá o create table, né? E agora a gente está vendo no Toad como é que faz a modelagem para gerar o script automático. A ideia é que vocês exercitassem os dois para ver a diferença, para ver como faz na mão, depois para ver como é que faz o automático. No dia a dia, eu geralmente uso a ferramenta, né, a ferramenta Case para gerar o banco. Primeiro modelo o banco e depois pego ele pronto, mando gerar o script para criar todo o banco já. É assim que a gente trabalha no dia a dia. Respondido? Ótimo. Alguém quer fazer mais alguma? Professor, Diga, no Vinícius. caso, se eu pegar todos os códigos que foi gerado esse programa de modelagem e Certo. soltar direto lá no programa, no caso Ele lá, no roda. post, Isso, ele ele roda tudo roda. de uma vez? Roda, ó. Se eu Beleza. pegar o script, todo esse script aqui, ó, certo? Uhum. Se eu fizer isso aqui, ó, copiar ele e jogar aqui, ó, tá vendo? Sim. Ele roda. Lembrando que cada script ele encerra por ponto e vírgula, ó. Então, ele tem esse cara aqui, ó, ponto e vírgula, para indicar que esse cara aqui encerrou e Uhum. agora, na sequência, tem esse outro aqui. Então, ele roda todos os comandos de uma vez, mas cada comando tem que estar terminado por ponto e vírgula. Entendi. Se você vai rodar um comando só, um create table, e não colocar ponto e vírgula, mas é um só, não tem problema, ele não vai dar erro, vai rodar. Mas se você rodar dois, aí tem que terminar ele com ponto e vírgula para ele entender que terminou um, aquilo é um e o outro é outro. Entendi.
Ok? Isso aí, pessoal. Tô gostando da interação de vocês aí. Mais perguntas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? William, pergunte. Estou vendo você escrevendo, você digitando. William está digitando. Vamos ver o que o William vai perguntar para nós. Selecionar só um campo com o select. Como que eu faço isso? Quando eu faço um select, eu posso, olha só, select. Eu posso selecionar só um campo, ó, seed código from cidade. Pronto. Ó, ele trouxe aqui o seed código, tá? Eu posso colocar, porque no select assim, selecione e aí você diz quem você quer apresentar. Aí você diz os campos. Por exemplo, seed código, seed nome e todos os campos que você quer. Certo? Você vai adicionando ali os campos que você quer que apareça. Porém, se você quer que apareça todos da tabela, você pode fazer isso aqui, colocar asterisco, ele enxerga, ele sabe que é para trazer todo mundo, aí ele traz todo mundo. Então eu posso selecionar só um campo com o select? Pode. Select, e aí você coloca só o campo que quer apresentar, from a tabela dele, e ele aparece só o campo que você escolheu. Ok? Respondido, William? William? Ok. Perfeito. Ótimo. Mais perguntas? Pergunte, você que está imaginando aí, você que está querendo perguntar, o Gabriel está digitando. Vamos ver a pergunta do Gabriel. Se for a pergunta assim, até que hora vai a aula, eu não vou responder, hein? É para perguntar, né? Gabriel digitando. Gabriel e o William digitando. Que horas é o recreio? Já vai começar o recreio já. Vocês podem ligar o microfone e perguntar, tá? Pelo microfone. Não precisa ser só pelo chat não, tudo bem? Podem ficar à vontade aí para perguntar. Professor, referente à questão das outras matérias, sim. Vão ter mais aulas assim? Tá, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa, inclusive eu queria, acho que eu não tinha explicado aí para vocês, ou vai ser postado no AVA. Então vamos lá. Primeiramente eu tinha que fazer um comunicado para vocês que eu ainda não tinha feito, né? Eu tive que largar algumas turmas porque eu assumi um cargo, né, na instituição e fui convidado pelo reitor para assumir a diretoria de tecnologia da Uningá. Então hoje eu sou diretor de inovação tecnológica e desenvolvimento da Uningá e eu precisei largar as minhas turmas, né? E ainda tem a turma de vocês e a turma do terceiro ano que eu ainda estou ministrando aula. Mas justamente essa pergunta sua, Gabriel, é uma pergunta legal de você ter feito ela para mim, porque eu que estou definindo junto, né, com o pessoal os padrões que a gente vai ter que adotar, tá? Já sabemos para quem mandar currículo. Bom, então veja bem. Primeiro, qual plataforma que nós temos para postar o material? É o próprio Ava nosso, né? Então a gente discutiu primeiro qual plataforma ia utilizar, porque algumas ideias surgiram, alguns professores queriam, né, em outras plataformas, mas como a gente tem o Ava, a gente resolveu então usar o nosso Ava para postar os materiais lá. Então a gente teve que pegar todas as matérias presenciais e disponibilizar elas no ambiente virtual lá no Ava, para que vocês pudessem, para a gente postar material lá e vocês poderem acompanhar o conteúdo das aulas, né? E esses materiais têm algum padrão? Na verdade, é assim, o que é para o professor fazer? É para ele colocar o material da aula, basicamente o conteúdo, seja num slide e um vídeo explicando esse slide. A ideia é que ele grave um vídeo falando do conteúdo, certo? E
coloque esse conteúdo em slide, por exemplo, passe um material ali, igual eu passei para vocês, é um PDF, mas ele roda como apresentação de slide também, né? E aí o professor coloca, então, o conteúdo que ele estaria dando na matéria presencial, coloca um vídeo dele explicando o conteúdo e passa uma atividade para o aluno trabalhar esse conteúdo. Esse é o que nós deveríamos fazer. Tem professor que não está gravando o vídeo, mas lá no PowerPoint dá para ele colocar áudio. Então, cada apresentação de slide, ele vai lá, coloca um áudio dele falando e monta o material. Aí está lá o conteúdo, a apresentação do conteúdo, está o áudio dele explicando e ele posta um exercício sobre aquilo e, né, esse é o material. Tem gente que está fazendo assim, tem gente que está fazendo vídeo aula, igual eu estou fazendo, eu estou postando, fazendo os dois, né? Estou postando material, fazendo a vídeo aula e eu acho que com a videoaula é mais interessante. Eu até indiquei para os outros professores que pudessem fazer videoaula também, porque a gente pode fazer a videoaula e pode gravar e pode disponibilizar ela, né? Então você faz a videoaula, né? Ao vivo, tira a dúvida do aluno, igual a gente está fazendo aqui, e de repente eu estou gravando essa videoaula e essa conferência, vou postar depois essa videoaula no AVA, igual eu fiz com o primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo eu não fiz uma conferência, eu coloquei um vídeo explicando o conteúdo, postei lá. O professor pode fazer só isso, ele postar um vídeo explicando o conteúdo e colocar uma atividade. Você assiste o vídeo e faz a atividade. Mas ele pode também fazer uma videoconferência. Então, as duas coisas ele pode fazer, tá? Então, é assim que é para estarmos trabalhando, né? Mas eu aproveito para perguntar para vocês, como está o andamento disso com os outros professores? Eu sei que, né, vocês têm o coordenador de vocês, né, que deve estar acompanhando isso, e eu não sei direito como é que está, mas aí eu já aproveito para perguntar como está. Tá funcionando? Estão postando materiais para vocês? Teve alguém que não postou? Como é que ficou isso? Gabriel. Então, até o momento apenas 3 matérias, certo? A sua, Física e Circuitos Elétricos. Tá. E quais estão faltando? Engenharia de software e estrutura de dados. PIESC não tem. O PIESC, como ele é um projeto, realmente ele não vai ter essas aulas aí. Estrutura de dados e engenharia de software, então eu já vou ver com os professores, certo? Eu vou ver então engenharia de software e estrutura de dados, tá? Por que não foi postado ainda? Acho que já era para ter postado, eles separaram o material, eu vi que eles separaram, eu vou ver se de repente faltou alguma coisa então para postar. Tudo bem? Pode ser? Daí já vejo para postar e aí semana que vem vocês já vão estar trabalhando esses conteúdos também. É que eu imaginei, é porque ficou definido prazo de entrega para amanhã. Quem definiu o prazo de entrega e entrega do quê? Física e circuito, pelo menos. Certo. Tá. Dessas outras matérias ainda não... dos exercícios. Certo. Mas desses outros, como eu falei, tá? Então, eles não... Se não postou o material, acho que não tem o prazo ainda para fazer entrega. Mas eu vou conversar com os professores, então, de engenharia e de estrutura, tá? Para ver o que aconteceu. Achei que o coordenador de vocês estava acompanhando isso, achei que estava até ok. Até porque dias atrás ele perguntou para mim, né, como é que estava o acesso, que acho que eles não estavam conseguindo ainda. Eu pedi para o pessoal do TI corrigir, eles tinham corrigido. Foi passado para ele mais de uma vez. Certo. Então, eu achei que estava ok, porque teve uma vez até que ele veio falar comigo, que não estava conseguindo acesso, e eu pedi para os meninos verificarem o acesso dos professores dele, tá? Pode ser que tenha sido isso daí.
Mas eu vou... Aí achei que estava ok, porque isso foi acho que no final da semana passada, se não me engano. Mas eu vou dar uma olhada, porque já era para estar ok. E vou conversar com são professores que eu tenho acesso, né? Professores da computação, estrutura de dados e engenharia de software. Então eu já vejo com eles aí como é que ficou. Porque se teve algum problema na postagem lá do AVA, eles podem fazer igual eu fiz com vocês no início, né? De colocar lá no Google Drive para vocês baixarem, enquanto vocês não acessavam lá pelo AVA. Então eu vou dar uma olhada certinho já com eles ainda hoje, e aí já passo. Amanhã é feriado, mas eu vou estar online com eles, e aí se eles não conseguiram postar por algum motivo, a gente já corrige para eles postarem daí. Mas aí certeza que daí na semana que vem, na partir da segunda, vocês já vão estar com esses conteúdos aí. Beleza? Porque o conteúdo eu sei que eles separaram já, fizeram porque eu acompanhei, pelo menos o conteúdo, né? Então, na segunda-feira, certeza aí que vocês já vão conseguir ter acesso daí, tá? E com relação à prática, tranquilo sobre atividade, porque como eles não postaram, eles não podem colocar lá e já cobrar uma atividade para entregar logo, né? Eu já vou conversar isso com eles também. Tudo bem? Ok. Ok. Beleza, então, gente. Mais perguntas? Ô, professor, Sim. no caso, como que associa o banco de dados com o aplicativo de uma empresa, no caso? A aplicação que você for desenvolver, você vai ter que conectar ela no banco, certo? E aí você interage. Você desenha uma tela, por exemplo, vai ter uma conexão com o banco, né? E aí você faz a tela pegar os dados e fazer um insert no banco, por exemplo. Vai pegar os dados do banco e jogar numa grid, né? Fazer um select, por exemplo, para trazer uma lista de cidades, lista de clientes, né? Então é assim que a gente trabalha. E aí o ano que vem, quando vocês estiverem no terceiro ano, que a gente vai trabalhar Java com vocês já vão mexer com isso. A gente vai, no Java, já fazer isso já. Entendi. Perguntas? Mais alguma pergunta? Não? Sem perguntas? Tudo certo? Podemos encerrar então? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tirar mais alguma dúvida? Lembrando que se você tiver alguma dúvida e lembrar dela depois, pode mandar e-mail, mensagem, tá? Que aí eu vou estar respondendo para vocês. Fiquem tranquilos. Tem alguém digitando ali? Gabriel digitando, Gabriel digitando. Beleza. Ok, pessoal, então, se não temos mais perguntas, encerramos. Eu vou encerrar a gravação e depois vou postar o vídeo no YouTube e liberar para vocês. Beleza? Ok? Gostaram aí da aula pela videoconferência? Opa, que isso, eu estou à disposição aí. Fiquem à vontade e tendo dúvida pode chamar também, tá? Opa, obrigado, Vinícius. Obrigado, Matheus. Melhor aula até agora. Opa, obrigado. Bom, nas próximas aulas a gente vai estar fazendo mais algumas coisas com o banco. Vocês vão ver que vai ficar bem legal. Vocês já podem instalar o banco e fazer tudo isso que a gente fez aqui, né? E se tiver dúvida, pode olhar no vídeo, né? E aí, só repetir o que está ali no vídeo, vocês vão conseguir fazer. E aos poucos a gente vai fazer umas coisas mais legais, vocês vão gostar, tá? Pessoal, então é isso. Se não temos mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui, tá? E depois eu coloco a gravação dessa aula no YouTube e já libero para vocês, beleza? Valeu então? Ok. Então, abraço para vocês. Obrigado aí pela participação, tá? Foi muito bacana a aula, vocês participaram bastante, foi bem bacana. E a gente se vê aí semana que vem. Eu tento marcar mais uma videoaula semana que vem, posto o material e faço a videoaula também, ok?
Valeu, galera. Até mais. Tchau.